Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Aqui é mais um POC de Cultura no ar. Esta é a nossa segunda tentativa de gravar esse episódio, tá, gente? Eu não sei Vai se a ficar gente... duas vezes melhor. O primeiro a gente errou. Não, na verdade o celular do Fih deu um bug. Ai, gente. E aqui a gente grava com o celular. A censura começou, sabe? Na verdade é porque o Fih é Apple Fag, né? A gente sabe disso. Eu por isso que também deu sou, erro. mas enfim, né, gente? Bem poupe. A gente tem uma mesa aqui com 3 Apple Fags aí, ó. Bi. O meu não trava. Ai, gente. Enfim, e a gente tá aqui falando sobre esse episódio sobre a eleição do Bolsonaro, né? Que aconteceu no último domingo. Estamos gravando aqui na quarta-feira, dia 31 de outubro. Halloween. Halloween. E que Dia das Bruxas, This hein? is Halloween. This is Halloween. O episódio de Dia das Bruxas esse ano é real. Real. Exatamente. Dia das Tem Bruxas. até capeta. E aí estamos aqui gravando depois desses dias aí que a gente já meio que não aceitou, que nunca vamos aceitar essa vitória, mas já estamos mais com a ideia assim, essa porra vem mesmo, e é isso, né? Bom, eu sou o Hilário. Eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. E eu sou o José. E bem-vindos ao POC de Cultura! Bom, vamos fazer um recap, né, do que rolou nesses últimos dias aí, pós-eleição. A gente teve, primeiro, a passeata que aconteceu pelo menos em São Paulo, não sei se aconteceu em todo o Brasil. Aconteceu em várias cidades. Foi a primeira manifestação. Primeira manifestação, né, voltada ao Bolsonaro, né, contra, lógico. E a gente teve os memes dos Minions arrependidos, né, que estão bombando por aí. Que, infelizmente, será só o começo, terão muitos arrependidos ainda. Tem milhões aí pra se arrependerem. E vamos começar um pouco falando sobre o que a gente sentiu, né, relacionado ao resultado, como foi digerir isso tudo nesse meio de tempo, como a gente se sentiu na manifestação, que acho que é importante a gente começar por algum ponto. Vamos lá. Vamos lá. Quem? Pode ser eu. Quando a gente... Vai soar até meio assim, pra mim, caralho, vou falar isso de novo. Mas quando a gente se reuniu aqui no domingo, na segunda-feira, foi um dia depois das eleições, do resultado das eleições, o clima era meio de luto, assim, a gente tava, a gente se abraçou e falou assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, não tá tão bem. bem. Perguntar tá tudo bem pra uma pessoa que entende os perigos reais desse governo. Nessa semana, acho que não é meio uma pergunta assim, com já resposta, né? Eu cheguei nessa casa falando do eu acabei de chorar na terapia por causa do assunto. Nossa. E aí a gente se instalou meio esse clima de luto, assim, pra gente que luta, né? Pra gente que tem essa consciência política aí dos perigos que podem acontecer com esse cara no poder. Mas hoje, acho que com o passar dos dias, assim, na verdade, no dia, inclusive, assim, era uma coisa que eu até esqueci de falar no outro episódio. Eu tinha claramente na minha cabeça de que se o resultado fosse esse, como a gente tava esperando já, eu ia chorar muito, eu ia ficar muito mal, que eu ia desabar. Só que não aconteceu comigo, eu não chorei. Eu chorei quando eu vi o discurso do Haddad. Porque fica aquela coisa assim, puta, olha aí o que tinha pro Brasil, olha que lindeza, esse neném precioso. Um homão desses que ainda foi trabalhar logo depois da... Nossa, Lá no incrível. INSPER da aula. Assim. Incrível. ícone. E aí, eu chorei no discurso do Haddad. Agora, pelo resultado, não. Eu fiquei puto, eu fiquei com raiva, eu fiquei decepcionado e preocupado, lógico, assim, não é porque eu não chorei que eu não fiquei preocupado, porque a gente, né, sabe que isso daí é um problemaço, mas eu achava que a minha reação ia ser outra. Eu achei que a minha reação ia ser mais, derrotiva, assim, eu ia ficar mais derrotado. E hoje, com o passar dos dias, eu tô mais... Respirei, olhei pro lado, aí a gente já passou por algumas coisas, a gente já viu manifestação, a gente já participou de manifestação. Então hoje eu tô mais... Tá, o que a gente pode fazer agora? Que a vida continua. A vida continua, sempre exato. segue. É bem importante isso. Pra mim foi um lance meio foda, né? Como a gente já tinha falado na última gravação. Que Deus a tenha. A gente vai falar isso algumas vezes Pelo episódio inteiro. Pro episódio. Pra mim foi foda porque de início, né, o vídeo que viralizou das pessoas falando sobre a consciência do voto, sobre a importância de votar a favor, né, de um governo que
que priorize e respeite LGBTs, pra mim foi foda porque minha mãe fez parte do vídeo. E o medo que me dava no vídeo, né? Porque ela falava, numa das frases que ela falava, tava falando, né? Meu filho não vai voltar pro armário. Quem quiser pesquisar depois tá no meu próprio Instagram. E pra mim foi um lance muito foda de ter a consciência de que talvez eu tenha que voltar, né? Por questões de opressão política, coisa do gênero, mas não é um ato que eu pretendo fazer. Então eu fiquei muito nessa dualidade de pensamento de tipo, o que será que vai acontecer comigo daqui pra frente? Será que eu vou ter que mudar minha postura daqui pra frente? E, lógico, né, não tá nos meus planos voltar pro armário de forma nenhuma, mas a ideia de viver com uma repressão em função da minha sexualidade já é um negócio que me assusta muito, ainda mais sendo um homem negro, sabe? Tipo, eu sei que existem outras camadas aí adicionadas ao fato que tornam esse lance pra mim muito complicado. Mas foi o que você falou, assim, conversando com muita gente, conversei bastante no trabalho, conversei bastante com amigos ao longo do dia inteiro, e até mesmo a ida pra manifestação me trouxe uma consciência muito diferente do que esperar daqui pra frente. Eu acho que a gente entra muito nessa pressão inicial de como vai ser e tudo mais, né, do início de tempos sombrios, que eu acho que se assemelha muito ao lance do Trump também, de como foi para as pessoas receberem a notícia do Trump. Mas eu acho que é passageiro, sabe? É literalmente um período de luto, né? Tipo, você tem essas fases do luto e numa das fases do luto você entende que, cara, se eu não levantar e sair daqui, ninguém vai fazer isso por mim, E é sabe? importante Exatamente. vivê-lo. Inclusive, sobre esse vídeo do Trump, eu só queria fazer um parênteses. Ele voltou a aparecer nas timelines, né? Tipo, tinha uma galera... Tinha um vídeo... Aliás, você não falou do vídeo do Trump, mas tem um vídeo do Trump, depois da eleição do Trump... Das pessoas chorando. Das pessoas chorando. Ah, E aí esse vídeo voltou, e aí eu falei assim, nossa, nunca foi tão real assim pra mim. Tipo, a dor deles é muito parecida com a que a gente tá vivendo hoje. Tipo, então a galera assistindo a contagem dos votos e eles chorando, se abraçando, se fortalecendo. Aí tem uma imagem de uma menina que tá com a cabeça no ombro de uma outra menina, tipo, com uma cara muito desolada. Então, tipo, velho, é isso, né? Tipo... Não, e lá deve ter sido muito mais sofrido, porque é muito mais demorado que aqui, né? Pelo verdade. amor de Deus, Não, né? você eu acho que não dá imagina nem quanto pra tempo contar. demora lá? Não sei, acho que é o mesmo dia também. Porque Mas- depende No estado, dia, né? mas, Estado, mas depende, tipo, de horas, né, de contabilização de votos. Tem estado que só termina de contar em determinado horário, mas tipo, eles têm uma questão matemática, né? Aí matematicamente isso já tá em lento. Foi igual falaram aqui, né? Quando, Sim. tipo, 89% das urnas já estavam Já apuradas, já falaram Sim. que matematicamente Sim. Bolsonaro já estava eleito. Pra mim, eu acho que o primeiro turno foi mais sofrido que o segundo, na verdade. Eu fiquei mais eu mal no tive uma primeiro sensação turno mais também. de tristeza e nem pânico, mas medo. Eu acho que se não tivesse No primeiro ido turno. pro segundo turno, acho que a sensação teria sido muito mais de derrota, sabe? Sim, com certeza. Se tivesse ganhado no primeiro. Porque ele Exato. começou a apurar sempre Sul e Sudeste, Sim. né? Então ele disparou muito, então parecia que ele ia ganhar no primeiro. Aham. Não, e outra, no primeiro turno também teve aquela sensação de... Por terem mais candidatos e ele ter um número muito grande de votos, a gente ficou meio... Puta merda, que é isso? Sim. Mas é que, na verdade, a gente percebeu que no segundo turno as pessoas, algumas pessoas se comoveram e escolheram Teve o virada nosso de lado, voto né? Teve a real, virada de gente. voto, Teve virada exato. de voto real. É comparando o primeiro e segundo turno que você vê, caralho, aí, ó, tipo, o trabalho de boca a boca mesmo. E a movimentação do primeiro pro segundo turno também foi muito bonita por parte da esquerda e da galera que era contra Bolsonaro, né? Assim, Mas, José, eu gostei muito de um post que você falou sobre reconciliação das pessoas, né? Que eu acho que é uma das chaves desse momento que a gente vive. Hoje até eu tava na discussão com um conhecido, o marido de uma amiga, porque eu peguei carona mais ou menos no post que você fez, dizendo, não me exclui se você votou no Bolsonaro, não quero contato, mesmo que seja parente, etc e tal. E eu fiz um post muito parecido, dizendo para as pessoas não caírem nessa história de se reconciliar com gente que não te leva a sério, não te respeita, etc, etc. Eu compartilhei isso no meu Instagram também, compartilhei justamente para algumas pessoas verem e deixar de me seguir ali naquela hora. E uma das pessoas... eu não falei para essa pessoa especificamente, mas ela veio falar, mas a família é algo muito importante, você tá aí, blá, blá, blá. Eu disse, importante para quem, cara pálida? E que família, né? Que família, né? Eu fiquei essa discussão e hoje eu tive que dizer pra pessoa, cara, você não sou eu
pra decidir o que é importante pra mim ou não, entendeu? Você tá usando de um senso comum aí, de um de lugar sangue. um mega lugar comum pra falar sobre a vivência das pessoas. O que é sangue? E Entendeu? outra, nada. entra de novo naquele ponto, né? Do tipo, valorização da família. Sim. E de colocar a Versus, família, colocar a família em Não, primeiro não tem lugar. Ai, versus- pense na sua família, não seja Não, desse pense em jeito. você e pense nas pessoas que Pense na sua avó. te vai amam e chorar. que pensam em você. Não pensa na sua família. Ah, gente, como LGBT também, eu acho que a gente tem um desapego com família de sangue muito maior pra fazer essas coisas. Por exemplo, eu já desapeguei da minha família total desde que eu me assumi. As pessoas LGBTs que não têm apoio dentro de casa, né? Sim. Porque aí agora, chega nesse momento, aí tem um monte de gente que é da sua família, seu sangue, sei lá, seu tio cresceu com você, aí viu você crescer, te pegou no colo. E aí esse cara tá votando numa pessoa que é contra a sua existência, gente, isso não é família pra mim. De verdade. Família a gente constitui outra quando você sai de casa. Você arruma outros amigos, gente. E amigo O mundo também. Amigo tem tá 7 cheio, bilhões gente. de pessoas no mundo, sabe? Você consegue fazer uma Como diria outra RuPaul, amizade. né? Nós, como pessoas LGBTs, nós temos o Direito de escolher a o família direito que de nós escolher queremos. a família que a gente quer. Então Exatamente. é isso aí, gente. Exatamente. Eu acho que vai muito além, é muito além de sangue isso. A gente viu a campanha linda que foi de segundo turno. E a gente teve, tipo, tanta gente que que, assim, realmente precisou ser pegada na mão, sentada e falar assim, olha, não, acontece isso, isso e isso. Você não quer mudar de voto, você não quer repensar o que você tá falando. E as pessoas, elas começaram a repensar. Então, tipo, isso sim é uma pessoa que ela se importa realmente com você e com o que você pensa. Exatamente. E assim, gente, não é tipo... A gente já falou milhares de vezes durante essa campanha, durante essas eleições. Não é sobre política mais. Chegou um momento que não era sobre política. Não. Seria sobre política se fosse PT e PSDB. Exatamente. Seria sobre política se fosse PT e Ciro Gomes. Mas não era. Era simplesmente uma pessoa que vai contra tudo que você é como ser humano. Então, Contra grupos de pessoas, Isso, né? Exatamente. exato. Não só nós, mas tipo, exato. é contra as mulheres, Negros, é contra negros, índios. é contra Eu acho que- índios, quilombolas. Tem todo um discurso, né? Tipo, eu acho que é E muito... não são discursos minorias, porque a partir do momento agora que a gente sabe de algumas ações dele de ministérios, etc e tal, é contra o ser humano, gente. contra Juntar Ministério o da planeta Agricultura- Terra. Juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente e pedir pra acabar com a Amazônia, entendeu? Assim, Sim, nossa. senhora, pelo amor de Deus. E eu acho, né, um dos pontos que mais ficou cravado na mente das pessoas é o fato das coisas serem divididas através de clubismo. Jamais votaria no PT acabou com a minha vida, só que, tipo... Primeiro, né, acabou mesmo com a sua vida, Anjo? Barbie Vamos lá pensar? Será que acabou? Não, eu queria É a saber que Barbie vida fascista. que é essa que acabou, que a pessoa tá indo pra Miami 6 vezes no ano, Como sabe? que era a sua vida há 13 anos atrás? Né? Será que era tão boa mesmo? Enfim. Sobre o meu sentimento, não é segredo pra ninguém, que é pra quem me acompanha, que eu tava trabalhando na campanha do Haddad. Essa já é minha 7ª campanha eleitoral, né? E a 2ª presidencial. E essa foi super especial porque foi uma eleição bem difícil. Nesse segundo turno, principalmente, que foi quando eu me envolvi mais com a campanha presidencial, porque antes eu estava ajudando outras campanhas, né? Mas dentro do espectro de esquerda, etc e tal. E no segundo turno eu assumi mesmo de estar na campanha do Haddad 100% do tempo, full time. E eu acho que são sentimentos, assim... Como o Fih falou, de tipo, chegou o domingo, ele achou que ele ia chorar muito, ia se desesperar e não se desesperou. Eu me coloquei na opção de não me desesperar naquele momento. Tanto por causa de questões profissionais mesmo, até por questões próprias, assim, sabe? Eu me desesperei muito, na verdade. Teve um momento de desespero, assim, nesse segundo turno que eu não aparentei. Isso para as pessoas, porque eu ficava o tempo inteiro dizendo para as pessoas que vai dar certo, né? Eu tava Inclusive, esse era meu papel, né? Inclusive, o Hilário era uma pessoa que mais me acalmava nessas eleições. Sim. Tá. Sempre ficava. Aí ele falava assim, amigo, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu, exatamente. vai dar Eu certo. tava confiando no Hilário e na mãe de Ná. A mãe de Mas, Ná, é gente, verdade. Enfim. Bom, e foi quando ele fez aquele discurso na Paulista, né? Que ele falou que os vermelhos vão sair do país, ou vão ser presos, ou vão pra ponta da praia. Quem não sabe, essa expressão da ponta da praia é uma expressão que era usada na ditadura militar, nos anos 70, que as pessoas que eram contra o regime iam lá pra ponta da praia, pro Forte de Copacabana, eram mortas, lá no Forte de Copacabana.
Então, aí eu fiquei, nossa, eu vi esse discurso. Eu não vi esse discurso ao vivo, porque eu tava trabalhando na hora, eu trabalhei todos os dias que vocês imaginarem. Mais de 14 horas por dia nesse intuito. E eu fui ver quando eu tava antes de dormir, no domingo pra segunda. E aí eu, nossa, fiquei meio impressionado, acordei com um pesadelo, fiquei super tendo uma crise de pânico de madrugada, assim, sozinho, de 4 horas da manhã, eu dizendo, o que vai acontecer? Vamos ser caçados no meio da rua, né? E aí eu fiquei pesquisando como é que eu posso pedir asilo político em algum lugar, entendeu? Fiquei pensando nessas possibilidades. E, enfim, que bate na coisa do privilégio também, né? Enfim, não sei se asilo político bate no privilégio, acho que não. Não bate, sim, não. Sim. Asilo político não, porque asilo político é diferente. Não, você mudar... vou mudar pra fazer um curso É que de 4 anos. asilo político, você... É porque você é perseguido de verdade. E aí, você é uma minoria, tipo os curdos na Turquia. Aí você foge da Turquia, foge pra Alemanha, chega lá e pede asilo pra Alemanha. Aí você consegue Mas aí você nunca mais pode voltar pro... Você volta se o país voltar a estar à normalidade, entendeu? Mas você tem condição de exilado. Aí se aquele país tiver... tratados sobre exilados, aí eles, o governo fornece alguma coisa pra você viver, seja salário, casa, enfim. Vai nisso tudo, né? Se instalar, por exemplo, É o que aconteceu. Um regime, por exemplo, tipo, sei lá... uma ditadura. Tipo, o Caetano Veloso, ele foi exilado, certo? O Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles foram exilados durante... Chico Buarque. Chico Buarque. O exílio eu acho que não, mas, por exemplo, você ter a liberdade de você procurar um espaço... escolher... pós-eleições, escolher pra você ir morar e pedir guarida, claro. Isso realmente é o cúmulo do privilégio, sabe? Tipo, nem todo mundo tem nem próximo disso. Não, é porque tem diferenças nesse ponto aí. Inclusive, é uma coisa que... Tipo, se você tiver... vou sair do país e vou pra Nova York, agora fica 4 anos lá. Cara, você vai gastar uma nota pra então você tem bastante grana pra você morar lá. Você pode. Inclusive, é um negócio que tem me deixado muito ansioso também. Eu vejo muita gente falando de... Passou pela minha cabeça também, tipo, querer sair do país. Eu não acho que seja uma coisa, tipo, que seja justa. Nem uma coisa que eu queria fazer. Porque eu gosto do Brasil, querendo ou não, eu gosto de morar no Brasil. E pra muita gente não é nem factível, né? Não, exato. Só que daí uma coisa que tem me deixado muito ansioso também é eu começar a ver que as pessoas, elas estão realmente pensando em sair do país e eu fico... É um negócio assim, será que eu consigo mesmo? Acho que eu não consigo. Porque é muita coisa burocrática. E eu acho que é muita gente... Eu vi um menino postando, falando assim, gente, vocês falarem publicamente que vocês vão sair do país agora, nesse momento, faz tão mal pra mim... que vocês não têm ideia, tipo, porque a pessoa não conseguiria sair do país, entendeu? Sim. Então é realmente uma coisa que, além de tudo, a gente tem que atravessar a rua, porque você consegue... Pensa assim, não é nem uma questão de egoísmo, mas é tipo... vai todo mundo se salvar e eu que vou me fuder, sabe? Exatamente. A galera, acho que passa isso na cabeça das pessoas. Foi uma das primeiras sensações que eu tive, assim, com muitos amigos e, tipo... invariavelmente tenho muitos amigos classe média alta tal, e, né, que bancam suas próprias vidas tal, e não tem necessariamente tantos encargos, né, pra lidar com a casa. E sempre que eu ouvi umas conversas do tipo, não, porque se ele ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser sair do país. Não, porque, sei lá, eu vou pra tal lugar, vou pro Canadá, vou pro Uruguai. E aí eu ficava pensando, tipo, caralho, eu não tenho pra onde ir. Porque não tenho condições. E, assim, é um negócio muito foda porque isso ajuda a criar um ambiente de histeria coletiva, assim, sabe? Tipo, da necessidade da urgência, né? De você entender que aquilo é urgente, de você ficar naquela coisa do não, eu preciso sair. E eu acho que não é bem por aí. Tem um menino na minha timeline que já comprou a passagem dele pro Buenos Aires. Vai morar em Buenos Aires no ano que vem. Ele já comprou. Então... Um dia depois das Gente, eleições. eu vou viajar pra Buenos Aires agora em novembro, mas não tô fugindo não, tá? Eu vou tirar 5 dias de folga... E aí eu vou ficar lá só. E talvez eu vá também pro Réveillon em outro lugar, mas, tipo, já tá tudo de caso pensado há um tempinho. Então, não foi por causa do Bolsonaro. Não é por causa do Bolsonaro. Não é por causa da bolsa de cocô. Tá? Exatamente. Não tô fugindo. Mas sobre esse negócio da histeria coletiva, é um negócio que realmente a gente precisa tomar muito cuidado, porque... É assim que começa. É assim que começa, e a gente não pode cair nesse medo, porque medo é arma psicológica, é arma política. Terrorismo, né? E a gente tem que tomar um cuidado extremo pra não tomar atitudes impulsivas agora. Eu sei que o momento é de pânico, mas existe uma diferença entre medo e pânico. O medo, a gente pode ficar com medo, é normal mesmo, porque realmente o que vem por aí, se as profecias
se cumprirem, vai ser uma coisa mais difícil mesmo. Aí a gente mas tá a gente não vendo- pode cair no pânico agora. A gente tá vendo que ele já tá dando tiro no pé, né? Exatamente. Então, ano que não vem- não adianta a gente ficar sofrendo muito, porque ele vai dar tanto tiro no pé, porque uma pessoa é a mesma coisa quando você tá fazendo um trabalho, você tá numa empresa, aí contrata uma pessoa nova, essa pessoa não sabe fazer absolutamente nada, só chega botando banca. Sabe? Aham. Aí ela atrapalha o seu trabalho, atrapalha o trabalho da equipe inteira, babá. Ela chega botando banca, todo mundo botando maior fé, ou uma parte da galera botando maior fé e outra parte meio desconfiada, com o pé atrás, e aí se confirma que aquela pessoa não estava preparada para nada daquilo. Quantas vezes a gente não já passou por isso? Sim. Eu já passei milhões em todos os lugares que eu já trabalhei com pessoas assim, entendeu? É a mesma coisa. Então você coloca uma pessoa extremamente despreparada, é uma coisa terrível isso que eu tô falando, porque não era pra gente tá torcendo pra dar tudo errado, e não é que a gente tá torcendo pra dar tudo errado, É porque... que a gente sabe. Exatamente, é porque já tá anunciado isso, É que não, Eu te avisei. não é uma questão mais agora de, tipo assim, torcer pra dar certo. É que assim, realmente, eu não vejo esperança de dar certo. Sim. Em níveis sociais, econômicos, Sim. em nada. Na verdade, nada. Porque assim, foi igual o Hilário disse. Ele é despreparado. Não tem como uma pessoa despreparada fazer alguma coisa de boa por um país de, sei lá, quantos milhões de habitantes? 200 milhões de habitantes. E, assim, e sair daí sem ileso. E não vai. A gente sabe que vai dar merda. A gente tem que ter uma ciência de uma coisa. As pessoas ficam dizendo, mas o Trump tem os mesmos pensamentos, tem a mesma política econômica. Mas a gente não é e blá, blá, Estados blá. Unidos. A gente não é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles conseguem ficar na merda mesmo. E se assim, equilibrar. tipo, eles conseguem ficar na merda pelos próximos 300 anos e eles vão estar no mesmo jeito, entendeu? Aham. Porque eles têm muita grana, eles têm uma estrutura social diferente, eles têm, apesar de ter muitos pobres e muitas pessoas nas ruas também nos Estados Unidos, A diferença de classe não é tão alta igual aqui, né? Exatamente. Não sei se Tem uma tô classe certo. média muito maior do que a nossa, tem uma classe média muito mais estruturada do que a nossa, tem um sistema financeiro econômico muito mais estruturado, então é outra questão, entendeu? O Brasil, ele precisa, mais da metade da população brasileira precisa de ajuda do governo, entendeu? Precisa de ajuda do governo, tanto 100% de ajuda quanto 10% de ajuda. Tem gente que precisa do governo para ir no hospital, entendeu? Porque eu uso o SUS. Tem gente que precisa do governo para comprar remédio. Tem gente que precisa do governo para arrumar um emprego. Tem gente que precisa do governo para ter luz na sua casa. Tem gente que precisa do governo para ter água em casa, entendeu? Então você não consegue você não consegue da noite pro dia dizer que agora o seu país vai ser, que o Brasil vai viver da economia liberal de mercado, etc e tal. Isso não existe, porque isso exclui mais da metade da população do país, sabe? E isso é muito grave, porque a gente dá um retrocesso muito grande nesse pensamento, né? Tipo, vai ficar se governando para 20, 30 milhões de pessoas e os outros 170 milhões que tomem no cu. Isso. Sabe? O pensamento é esse. E assim, como a gente disse, a gente já viu que ele tá fazendo bosta, sabe? Ele já tá dando tiro no pé, as pessoas... Já existe o perfil que o Caco falou, bolsominions arrependidos, né? Isso. Aham. E já tem muita gente não, mas já tem uma galera já falando assim, porra, que merda que eu fiz, que eu votei em você tá colocando... réu, o cara lá que ele colocou, ele disse que vai nomear pra ser ministro de alguma das... O que tá preso? Isso, o que tá preso. Eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci. O cara- Fraga, o Fraga. E já tem gente tipo assim, mas bandido bom era morto, não ministro, viu? Um cara que colocou Eu isso. tava com medo de, tipo, do cara governar da cadeia, no caso o Lula, né? Ficar mandando no país da cadeia e vai ter um ministro que tá na cadeia. Isso, Que vai trabalhar exato. durante o dia e dormir à noite na cadeia. Sim. Exatamente. Não, então, e aí a gente já viu que ele tá fazendo essas merdas. Fraga, mano. Então, não vai demorar muito pras pessoas perceberem que fizeram bosta, sabe? Que escolheram um candidato totalmente despreparado e errado, e assim... Nem não vai demorar, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo, mas acho que a proporção disso vai começar a ser muito maior. Sim. E o que eu acho como pessoa, tá? Acho que é interessante a gente entrar nesse... Gente, mas a gente tem que lembrar de uma coisa aí. Desculpa te interromper. Imagina. É possível, sim, que as pessoas foquem nisso, etc e tal, que elas comecem a perceber que acreditaram numa mentira, acreditaram em fake news, etc, etc, etc.
Mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro... Hoje uma galera tava falando pra mim que, tipo, os grupos do Bolsonaro continuam. Que as pessoas continuam mandando fake news. E vai continuar sim, durante Ele vai 4 continuar anos. os 4 anos governando vai. fake news, entendeu? E a gente tem um problema aqui no Brasil da imprensa, que ela é imprensa extremamente adesista aos governos, entendeu? Desde que não seja o governo do PT, mas que seja qualquer outro governo, elas são extremamente adesistas. Então, bastou o Bolsonaro acenar com uma pauta que interessa para a imprensa, que é a pauta da reforma da Previdência, reforma tributária, qualquer outra reforma que foge o trabalhador, foge a gente, foge as pessoas comuns, né, que são assalariadas. A imprensa vai lá e diz, é a melhor coisa do mundo, tem que fazer mesmo, etc e tal, entendeu? Isso é Folha de São Paulo, que agora está contra ele, isso é Globo, isso é qualquer órgão de imprensa aqui nesse país, funcionando desse tema. A gente tem que estar muito vigilante e a nossa militância tem que ser cada vez mais e melhor estruturada e buscando principalmente mostrar a verdade dos fatos, entendeu? Isso. Acho que vai partir muito de nós, enquanto sociedade. Eu ia falar disso de partir da gente daqui pra frente, sim. porque assim, eu vou falar como pessoa, só o que eu acho, assim, sobre as pessoas que elas vão cair na real e vão perceber que escolheram uma pessoa despreparada e horrível, tá? O que eu acho? Eu acho que agora é legal a gente mesmo, porque a gente tá num momento também de, tipo, de ressaca dessa eleição. A gente tá triste pra caralho. A gente quer que as pessoas, elas caiam na real e que se fodam, sabe? Só que eu acho que daqui pra frente o trabalho é o seguinte. Quando ele fuder as pessoas, ele vai fuder as pessoas pobres. Ele vai fuder as pessoas, as minorias. A gente não precisa, por exemplo, igual ao caso do menino... Acho que foi o primeiro caso do menino que falou que já se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, ele é um menino negro, e as pessoas irem lá e falar assim, mas você é negro, também votou em Bolsonaro, e aí o moleque é uma pessoa branca, sabe? Tipo assim, cara, não é assim, a gente sabe por que existe esse tipo de comportamento que vem de minorias, de negros, de gays, lésbicas, trans, bis, as pessoas, tem esse negócio de buscar aceitação de grupos maiores. Então assim, não é nosso trabalho dar risada toda hora. E eu acho que não é nem o lance da aceitação, só um colchetes aí nesse meio de tudo. Eu acho que vem também do, tipo, falta de informação, que acesso à informação é complicado. E deformação da informação também. Exato. E além disso, é do, tipo, se você não entende que você faz parte de uma minoria, né, social, e que a sua vida pode estar em risco, você ouvir um discurso que fala em prol do bem do seu país, seja lá, né, como ele está colocado, nesse caso estava bem difuso, mas, né, pelo bem do país. Se você não entende isso, você vai acabar considerando isso um discurso válido e vai acabar seguindo isso, sabe? Porque uma coisa que a gente tinha falado no falecido episódio é de como esse trâmite de fake news rolava, né? Do fato de cair bem no WhatsApp, onde as pessoas não têm acesso à informação externa, porque o WhatsApp tá dentro do plano de dados, o plano de dados você paga, mas você não paga para poder acessar o WhatsApp, mas para poder acessar fora você paga. E isso tudo influencia na maneira como a informação é consumida. Sim. Então, acaba sendo uma merda. Deixa eu só finalizar o que eu tava falando ali. Então, assim, o que eu acho como pessoa que a gente tem que fazer daqui pra frente... eu tô repetindo esse negócio do que eu faço como pessoa, não sei porquê. Como pessoa, não como, sei lá. A gente tem que, na verdade, tentar puxar essa galera pro nosso lado daqui pra frente. Porque... mais pra frente, a gente vai precisar deles de novo. A gente sabe disso. A gente sabe que eleição vem de 4 em 4 anos. Então... De 2 em 2, no caso, né? De 2 em 2, exato. De 2 até pra prefeito. Exato. E então a gente vai precisar das pessoas conscientes do nosso lado. Porque não adianta nada a pessoa ela ficar desesperançosa com o governo do Bolsonaro e daqui a 4 anos vem o outro salvador da pátria, o outro militar, o outro mito, e aí essa pessoa ela vai buscar ajuda nele, porque é isso que acontece. As pessoas, elas não... a maioria do Brasil aqui, pelo menos nessa eleição, não votou em plano de governo. Votou em salvação pra pátria. Salvação pra economia. E a gente sabe que o Bolsonaro não é isso. E votou numa mentira. E aí a gente perde essas pessoas mais uma vez. Então, o que eu vou tentar fazer daqui
pra frente, é com as pessoas que elas vão se decepcionar com o governo, é tentar não lacrar em cima delas, não ficar tirando sarro toda hora em cima delas. Agora, gente, a eleição acabou de acabar. Então, assim, Ah, mas agora eu vou tirar. pode dar risada, porque a gente tá com raiva mesmo. Agora a gente tem que, pelo menos... Extravasar. Extravasar um pouquinho. Mas daqui pra frente, se o seu tio falar pra você, nossa, o Bolsonaro me decepcionou, não vai falar assim, toma seu trouxa, não quis votar no Bolsonaro? Vai lamber bota de militar. Não fala isso. Tenta Repete de militar do caralho. Tenta não conversar fala isso. com ele e falar por que ele não foi bom e por que a gente precisa de um governo que pense em todos e não só, Ou que sabe? pelo menos tem um plano de governo, Isso, né? aqui tem um plano de Podia governo, ser qualquer exato. candidato menos o Bolsonaro, assim. Exato. Olhando a grosso modo, óbvio, evidente, é claro que eu preferia que fosse o Haddad, por N motivos, não só por eu estar trabalhando na campanha, até por identificação também. Mas era muito, muito, muito importante, assim, que fosse qualquer outra pessoa que tivesse pelo menos um mínimo de planejamento ou que tivesse um mínimo de preparo para estar ocupando esse cargo, entendeu? Porque tem muita gente que depende de um presidente da República e de ações que são feitas pelo presidente da República. Essa coisa de que, se você quiser, você consegue, a meritocracia, isso não existe, gente. Tem um vídeo da campanha que a gente fez, não sei se vocês viram aquele da corrida, sabe, das pessoas, né? Sim, sim. Aquele da campanha da corrida, que é baseado num vídeo de fora, aquilo ali é a realidade, entendeu? Então, as pessoas precisam, por causa de dívidas históricas, precisam ser ajudadas de qualquer forma, entendeu? Assim, nem que seja o mínimo, você precisa ajudar as pessoas. Uma coisa que, já que você falou sobre o que é que você, enquanto pessoa, vai fazer... Enquanto pessoa. Enquanto pessoa... Eu não sei por que eu fiquei falando enquanto pessoa. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu vou fazer o seguinte. Um rolê que eu quero fazer muito é falar sobre a questão da responsabilidade dessas eleições, como elas rolaram, porque o Facebook tem sim responsabilidade enquanto empresa, que era mais ou menos isso que o Caco estava falando também antes, sobre a questão dos planos de dados, etc e tal. O Facebook tem sim uma nesga de responsabilidade nessas eleições. Com certeza. Porque eles não fizeram nada. É uma tragédia anunciada desde a eleição do Trump 2 anos atrás, onde eles maquiaram algumas coisas, né? Mas os mentores da vitória do Trump lá da Cambridge Analytica, que é o Steve Bannon, etc e tal, continuaram fazendo suas campanhas maldosas para os candidatos de direita do mesmo jeito e manipulando a gente do Facebook mais uma vez. Assim, enquanto campanha, esse ano eu fiz muita conversa com o Facebook, muita mesmo. Não foram uma, não foram duas, foram mais de 10 encontros com o Facebook, para vocês terem uma ideia. Eu fiz encontro até com a equipe internacional do Facebook, eu ainda tenho o telefone da equipe internacional do Facebook, do WhatsApp do chefe da equipe internacional, que foi conversar comigo e com o resto da equipe sobre como iam ser as eleições do Facebook, que nós vamos ter uma equipe que vai coordenar e que vai analisar tudo, etc, etc, etc. E não foi feito absolutamente nada. O Facebook não fingiu que fez algumas coisas. Só aconteceu aquela denúncia da denúncia de Caixa 2 e deles tirarem do ar mais de 100 mil números de telefones usados pela campanha do Bolsonaro. Depois que a Folha de São Paulo, corajosamente, com a Patrícia Campos de Mello, que é a repórter, fizeram uma matéria mostrando, contando em detalhes como é que funcionava. No outro dia deram todos os insumos, comprovando que sim tinha rolado, que mostraram os contratos, etc, etc, etc. E o Facebook foi lá e tirou do ar, mas só tirou porque a imprensa falou em uma semana antes da eleição. E outra, 100 mil contas não era nem metade, né? Exatamente, tanto é que sábado, antes da eleição, gente, tava de novo, tinha fake news rolando mais uma vez, tinha mega disparos acontecendo mais uma vez, pelos mesmos atores, pelas mesmas empresas contratadas. E uma das fake news que rolou assim na campanha era no sábado, antes da eleição, dia 27. Foi 27, né? 27 ou 28? 28 foi o dia. No dia 27, no sábado, era que o Haddad tinha sido indiciado por estuprar uma menina. E tinha a foto da menina, né? Era menor de idade. E era menor de idade, 14 12 anos. Muito baixo. Isso era de uma baixeza. Porque assim.
Você expõe uma menina, uma menor de idade, você... é muito baixo, foi um jogo muito sujo. Esse jogo... Aí você para pra pensar um presidente eleito através de fake news e mentiras e que fica divulgando fake news ainda, como ele divulgou no Jornal Nacional na entrevista dele lá que ele deu, falando de kit, vou acabar com o kit gay. O kit gay não existe, anta! O quê? Você vai ficar com isso até quando? Isso você vai usar até quando? Até 2022 você vai ficar falando de kit gay? Porra! Sabe? E quem é que... E eu ainda fico pensando, quem é que acredita numa coisa dessa? Mas tem muita gente que acredita. Muita gente que acredita, porque nunca foi numa escola, por exemplo. Exatamente. Nunca pra foi saber o que o filho tá estudando. Exatamente. E também cai no que o Caco tava falando antes, que é tipo, a pessoa recebeu a notícia no WhatsApp. A mãe recebeu porque ela tava dentro dos clusters lá da empresa pra receber o spam. E a mãe recebeu, acreditou e passou no grupo da família. Aí as pessoas têm muito essa coisa da a família, meu laço, minha coisa mais importante. Aí a sua mãe vai lá, compartilha uma fake news dessa absurda, dizendo, eu não acredito, não sei o que. As pessoas vão questionar a mãe, tem muita gente que não vai questionar. Não, porque as pessoas não acreditam no G1, mas acreditam na avó, no tio, no pastor da igreja, no grupo da igreja. E não é nem porque as pessoas não acreditam no G1, as pessoas talvez acreditem no G1. Não, modo de falar, mas assim, tipo... Mas é porque as pessoas, elas não têm acesso ao G1. E elas têm essa impressão de... essa ideia de teoria da conspiração de que o G1, ele tá contra o Bolsonaro, de esquerda. Comunista. Exato. E aí você... piada falar que é Globo Comunista. Sim, é uma baita piada. Céu. Gente, a coisa que mais dá risada no mundo é a Globo Comunista. Agora... elas têm essa ideia de que, tipo assim, o G1 nunca vai falar que o PT fez um kit gay, porque o G1 quer a ideologia de gênero, outra coisa que não existe além do kit gay, a ideologia de gênero. Não existe. Quer a ideologia de gênero pras crianças, que o Paulo Vilar engravidou do Lula, sabe? Essas coisas. Inclusive, o vídeo do Porta dos Fundos falando sobre fake news é uma das melhores coisas do mundo. Maravilhoso, é muito engraçado. Porque ele é exatamente o reflexo do quão imbecil é você acreditar em todas as fake news e reproduzir isso sem pensar. Exatamente, gente. E assim, só pra dar uma noção de como é que a gente trabalhava isso, a gente tinha uma equipe lá na campanha que ficava o tempo inteiro só destacado depois de um determinado ponto, porque era tanta fake news absurda. Era desde que o Haddad tinha uma Ferrari amarela, passando por um relógio de 400 mil reais e o relógio dele, tipo, a correia rasgada, sabe? Que homem lindo. Até essa coisa do estupro, que a Manuela tinha uma tatuagem, tava usando a camisa do Jesus é Travesti, que tinha uma tatuagem de Che Guevara, não é? Exatamente. Ai, gente, e é umas montagens tão mal feitas. Tão ruim. Gente, mas as pessoas não têm essa não, noção, né? não, eu sei, mas dá raiva, porque assim, nem contrata um designer decente. A gente chega à conclusão que a direita não é boa de design. A direita não é boa de design, de meme. De piada. Mas isso tem uma razão de ser. Porque sua mãe não sabe mexer no Photoshop. Sim, pra ela. Então, aí fica, se ela recebe da amiga, ela achou que foi a amiga que fez. Não foi eu, um publicitário estudado, que sabe mensurar a estética, etc e tal, pra mandar pra ela, entendeu? Então, a amiga que fez, mandou pra ela compartilha com a família, porque parece que é a amiga. Eu então, entendi. Isso é de caso pensado. De caso pensado. Tipo, não é bem feito, porque assim... É tosco. Você pode jogar a culpa em qualquer pessoa, né? Exatamente. Você não vai ser, tipo, alguém profissional. Exatamente. Entendi. É tosco porque as pessoas são toscas. Olha aí. Entendeu? Coisas que a gente não conversou no episódio que a gente tentou gravar. Inédito. E eu acabei de entender isso. Realmente faz total sentido. Mas é muito da mecânica do quem conta um conto aumenta um ponto. Exatamente. Sim. Porque você parte que nunca tinha parado pra pensar. Falar assim, gente, a galera que tá distribuindo essas fake news aí com a camiseta do Jesus é travesti, que, mano, tinha uma faixa preta. Dava pra ver que foi colado aquilo. Tipo, será que eles não... Eu ficava pensando, será que eles não tem um designer? Sabe, um frilinha de R$300, gente? Pede Não é por isso, é porque na aí agora faz sentido. Não, respeita os freela que R$300 não pagam design. Não, é modo de... Não, é que tem gente que cobra, faz, viu, né? amore? Eu te conto. Olha, deixa eu te contar. Aí, a gente chegou a um ponto que a gente não divulgava mais, divulgar que a gente... A minha função, especificamente, eu fazia muita coisa com anúncio pago, né? Então, tinha momentos que a gente parou de divulgar a proposta e só ficava rebatendo fake news. E, assim, fake news, tipo, kit gay, tipo, 150 mil buscas por dia, entendeu? As pessoas falam, kit gay existe?
Onde baixar o kit gay? Kit gay download. Você tem que colocar lá no Google o anúncio dizendo que kit gay não existe. A pessoa clica, lê a notícia, etc, etc, etc. E isso, então, era desgastante num ponto que a gente ficou só no reativo o tempo inteiro por causa desse negócio, entendeu? Eu vi as postagens do Haddad, todas eles tinham que rebater alguma coisa. Exatamente. Uma coisa nova que o Bolsonaro tava falando, do Haddad, da Manuela. Exatamente. Tanto é que isso é uma escalabilidade das coisas tão grande que ele convidou a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? Que é uma organização que junta todos os países das Américas, América do Sul Central e América do Norte. E a presidente da OEA disse que estava chocada com um número absurdo de fake news e como as fake news influenciaram na campanha no Brasil e que isso era chocante. A presidente da OEA falou isso. A OEA falou isso. Você acha que foi maior que a dos Estados Unidos? Muito maior, gente. Com certeza. Muito maior. E agora, assim, as primárias dos Estados Unidos acontecem dia 23 de novembro. As primárias é quando eles elegem senadores e deputados lá. Que é feito antes para as câmaras ficarem distantes uma da outra, as eleições ficarem distantes e, tipo, a eleição presidencial não influenciar na eleição de senadores e deputados, né? Que faz sentido no final das contas. Vai ser 23 de novembro agora. Hoje saiu uma matéria da Vice, mostrando como você, na Vice dos Estados Unidos, como você consegue manipular os anúncios do Facebook pró qualquer candidato, entendeu? E dizer que foi o candidato X ou Y que fez. Porque o Facebook não analisa. Ele diz que analisa, que tem uma equipe lá analisando, não sei o que. Isso aqui é mentira, não tem ninguém analisando. Entendeu? E a Vice mostrou mais uma vez que mesmo depois da eleição do Trump teve esse problema, etc e tal. Claro que agora a gente está vivendo um outro momento, as pessoas nos Estados Unidos elas estão mais avisadas. Eu acho que uma próxima eleição aqui no Brasil... Eu espero que seja a gente daqui a 2 anos, né? As pessoas estarão mais avisadas, etc e tal. Tem uma possibilidade real de impeachment do Trump para acontecer agora até dezembro desse ano. Meu Deus! Se ele for impeachado mesmo e subir o vice-presidente, aí muda radicalmente muita coisa, porque o vice-presidente é uma pessoa mais sensata, apesar de endossar muita coisa que ele fala, mas é uma pessoa mais sensata. Totalmente contrário que foi aqui, né? Não é não. Nossa, Se o Bolsonaro foi empichado, a gente se fudeu geral. Aí não, eu tô falando do impeachment da Dilma. Totalmente contrário que foi aqui. Tá, entendi. A pessoa empichada era a pessoa que tinha a sensatez e o nosso, né? Atual presidente, que mas inclusive... se o Bolsonaro foi empichado, a gente se fudeu. Porque aí a gente sim, não. Aí se a gente rolar tem que isso, eu vou jogar- defender o Bolsonaro, eu vou fazer um kit gay. Eu vou distribuir na rua. A gente tem que sair correndo. Correndo. A gente tem que colocar esse discurso de Pelo tipo, amor de Deus. privilégio. A gente coloca no bolso e sai correndo. A gente vai parar na Argentina correndo. Sabe? A pé. A gente chega lá. Não, Deus, Mas, não, é verdade. Pra porque mim existe... Não dá pro Mourão, não, gente. Esse medo, pra mim, é o maior, assim. Deixa ele quieto os 4 anos lá. Porque se ele continuar igual a vida política dele, os deixa 30 ele fazer anos, o que ele não vai ele fazer fez. nada. Né? Vai ficar quietinho. Não, Ele vai podia ficar- ser igual o sabe o que ele vai deputado, ficar igual que ele foi fazendo? como deputado, Gente, né? sabe Fazer o que nada. o Bolsonaro vai ficar fazendo o tempo inteiro? Ele vai ficar com essa retórica o tempo inteiro dizendo: as bichas têm que parar mesmo, vai tirar, tipo, direito de transexual ter nome. Ele vai ficar o tempo inteiro fazendo isso, entendeu? Aí vai ficar colocando colocar a cura gay de volta pra ser possível, entendeu? Nos consultórios. É porque ele sabe que inflama o povo e que o povo inflama. Exatamente. Ele vai ser essa cortina de fumaça os 4 anos. Quem vai ficar mandando mesmo é o tal do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes lá, que é o que ele chama de posto piranga, que é da economia, ele também tem prazo, entendeu? O Bolsonaro não vai querer entrar em todas as pautas do Paulo Guedes. Porque se ele entrar 100% das pautas do Paulo Guedes, ele, por exemplo, ele foge com o exército, entendeu? A aposentadoria do exército, a aposentadoria de um monte de gente que vai mexer, que mexe com os brios do Bolsonaro. Eu não sei se ele vai querer fazer isso, entendeu? Então, aí o Paulo Guedes é que vai ficar se ele ali mexer fazendo... com a classe coisa de militar, maldade. aí que ele se fudeu, né? Exatamente. Que é o povo que colocou ele lá. Tem mil nuances que podem acontecer nesses próximos 4 anos. Pode acontecer uma tragédia, que eu acho é bem pouco provável que aconteça assim. Eu sei que durante O que é a eleição- tragédia? Tragédia do tipo a gente baixar um AI-5, fechar o Congresso,
entendeu? Baixar um AI-5, fechar o Congresso, fechar as universidades, essas coisas, entendeu? Isso Tipo é uma ditadura. tragédia. Ditadura. Isso é tragédia, mas é muito pouco provável que isso aconteça porque um país desse tamanho, na América do Sul, que é um player importante, que tem um público, um povo consumidor muito grande, aí vai perder toda a questão da União Europeia. A União Europeia faz muita questão de comprar produtos com países que estejam no Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima, né? Que tenham tratados sobre direitos humanos, etc, etc. Então, a gente já perde o consumo da União Europeia. Aí o Bolsonaro já está começando a arrumar confusão com a China, dizendo que não quer mais fazer tanto negócio com a China. Sendo que a China tem hoje muito mais importância. E a China acabou de assinar pro Brasil, né? A China tem muito mais importância geoeconômica hoje do que os Estados Unidos, entendeu? Ou no mesmo patamar, vamos colocar assim. E aí tem várias outras coisas que podem acontecer. Isso é uma tragédia. Então, tragédia eu acho que não deve acontecer. Não deve acontecer. Aí o que vai acontecer deve ser uma coisa meio no meio do caminho, que é entre a tragédia e entre deixa os viados ficar falando o que eles quiserem, entendeu? Acho que vai ficar nesse meio do caminho onde a gente vai ter que ficar alerta, vai ter que ficar vai ter que ficar apontando o dedo, etc e tal. Vai ter que ser muito militante durante muito tempo, e que isso pode acarretar em mil coisas, tanto desde ele cair até ele subir, enfim. Vai depender muito de como vai ser o desenrolar desses próximos tempos. E em terceiro ponto, que é não acontecer nada. Tipo, ele fica lá apático, que eu duvido muito que ele fique apático. Talvez ele fique apático só se ele tiver uma popularidade super ruim feita do Temer, que isso pode acontecer. Que aí igual o Temer ficou apático, né? O Temer sumiu, né? Exatamente. Acho que nos últimos 8 ou 9 meses o Temer desapareceu. Exatamente, que é fim de governo, né? Fim de governo, né? Sim, é verdade. E aí ele ficar apático e etc e tal, que eu também acho isso pouco provável de acontecer. Então, o que vai acontecer é tipo... o meio termo. É um meio termo, entendeu? Eu acho que pra gente que é classe média, ou pra maioria das pessoas que é classe média, e que é boa parte da nossa audiência, eu imagino, né? A gente vai ser muito mais visível pra gente coisas acontecendo, porque coisas vão estar acontecendo na nossa cara. Talvez um amigo seja parado pela polícia na rua, talvez a gente mesmo seja parado pela polícia na rua, entendeu? Coisas que acontecem cotidianamente, rotineiramente na periferia, né? E por isso que a periferia votou tanto no Bolsonaro nessa questão, porque na verdade já vem numa roda viva de desesperança, assim, tipo, tava no governo do PT e não mudou nada, meu dia a dia é o mesmo desde sempre. Repressão policial, genocídio de pessoas negras e um monte de coisa. Exatamente. Aí vou votar no cara que tá falando que vai acabar com isso. E aí essa roda viva vai continuar e vai chegar na gente, entendeu? Eu acho que esse é o ponto de desespero. Eu acho que é a parte que a gente tem falado que a nossa bolha estourou, né? Que a gente tá começando a viver coisas que, por exemplo, a Linda Quebrada falou há um tempo atrás, acho que antes do primeiro turno, falando assim: gente, eu perco dos meus e das minhas todos os dias. Mulheres travestis, transexuais, homens transexuais. Esse medo é sempre sentido. Esse é o medo que ela convive diariamente por ser uma mulher trans negra que veio da periferia. Então, assim, a nossa bolha estourou. A gente vai começar a conviver com isso, entendeu? E, assim, gente, a gente sabe que o Brasil ele sempre teve potencial fascista. Ele sempre teve esse potencial. É um país super conservador. Sempre foi. Agora, as pessoas elas estão com voz agora, é diferente. Porque a gente tem conquistado as coisas, a gente tem andado, né? A gente tem andado e não vamos ficar com a falsa impressão de que a gente evoluiu muito, porque na verdade a gente tá dando passinho de... A gente tava dando uns passinhos bem, bem curtinhos. De elefantinho que fala, né? Passinho de elefante, né? Ou é o contrário? Eu não sei. Quando a gente anda devagar. Nunca problematizei o elefante nessa questão. Não, o passo de elefante é tipo que você tá indo devagarzinho. Não, são passos de formiga. Passo de formiga, não é de elefante. É que eu lembrei da fábula. Toda uma fauna. Um pouco diferente também. E aí... porque o passo de elefante é a escala, né? A escala de... São 500 Então tá, formigas. voltando. A gente tem evoluído sim, mas em passinhos de formiga. E vamos lembrar, é um passo que a gente dá pra frente, são 2 que a gente dá pra trás. Isso já tem um tempo já. Só que não vamos negar os avanços sociais que a gente fez. Mas ainda assim, gente, a gente sempre viveu num país que mais mata LGBTs no mundo. Sim. A gente sempre viveu num país que mais mata negros, que mais tem ataque policial dentro da periferia, que mais mata
que tem maior nível de feminicídio. Então a gente continua nesse país. A diferença é que agora eles têm voz. E a gente precisa ter voz também. Então acho que é nesse ponto que a gente tem que pensar. Sim. Eu vou deixar o Caco falar o que ele falou da vez que a gente tentou gravar o primeiro episódio, sobre os privilégios de, assim, não sair, não voltar pro armário. Dos privilégios que a gente tem de falar assim, não, eu quero lutar e tal. Porque assim, eu como homem branco, gay, cis, eu e classe média, importante, eu posso falar com... eu não vou voltar pro armário, eu vou continuar lutando, eu vou dar a cara a tapa, eu vou lutar. Só que a gente sabe que isso é um privilégio também. E a gente acaba caindo nessa falsa simetria de tipo assim, não, você tem que lutar, você tem que mostrar sua cara. Então a gente tem visto muitas pessoas falando assim... Você não pode ter medo, você não pode ter isso, só que assim, lembre que isso é um privilégio. Até pra você que é um gay empoderado, mesmo que você seja também negro de periferia, você tem esse privilégio de ter conseguido essa força. A gente não pode cobrar isso das pessoas, tá? Vai lá, Caco. Não, é bem simples, assim, a real. É que o cenário, por mais que a gente esteja num cenário de resistência, de mudança e tudo mais, de não querer que as coisas afetem a gente da maneira como a gente sabe que vai afetar de alguma forma, todo esse cenário, ele acaba sendo um cenário um pouco privilegiado, porque não é todo mundo que vai conseguir botar a cara a tapa na rua pra poder ir lá e militar pelos direitos e reclamar dos pontos que defende. Por quê? Porque se a gente tem Rafael Braga como história, né, fazendo parte da história do nosso país em função de uma participação nos protestos e tudo o que rolou com ele, Ele nem tava no protesto, ele tava passando. Exato. Ele tinha uma garrafa de vinagre, foi pinho-sol. Pinho-sol e foi preso, tá preso até hoje, né? Sim, e assim, esse cenário para pessoas negras, né, sair pra manifestação, dar cara a tapa, ainda mais com possibilidade de repressão policial, e sabendo como a polícia trata de maneira muito diferenciada pessoas negras de pessoas brancas, é realmente muito difícil, né, que alguma coisa de fato aconteça, né, positivamente nesse caso. Então, assim, isso é um privilégio. Falta de você ter um lugar pra você se mudar e pra você pedir asilo também é um privilégio, porque tem gente que não consegue sair daqui na esquina, como a gente falou logo no começo. Não tem nem informação também, né, de saber o que é pedir um asilo. Exato. Né, e assim, são esses pequenos pontos que a gente tem que começar a combater, né, na fala, quando a gente fala sobre resistência, quando a gente fala sobre mudança no comportamento pra melhorar a nossa situação atual. Um ponto que tem que ser levado em conta são esses. Porque, assim, se a gente continuar fazendo esse tipo de comportamento, isso vai instigando não só uma ansiedade por parte das pessoas, mas um comportamento de histeria coletiva, onde as pessoas vão começar a achar que, cara, o mundo tá acabando e que, assim, não vai sobrar Brasil pra 2019. E não é por aí. Sim. Sabe? Existem pontos que estão realmente muito... problemáticos na questão que a gente tá vendo, mas esse tipo de situação só corrobora com histeria coletiva e, assim, não dá pra gente se manter dessa forma. Então, assim, se você tem amigos, familiares ou coisa do gênero que tá passando por um momento delicado de compreender o que tá acontecendo e tá usando alguma dessas falas, busque colocar isso como consciência também, sabe? Busque trazer esse tipo de papo do tipo, você acha mesmo que a melhor situação é fazer pedir asilo nesse exato momento ou esperar pra acontecer para ver o que tá acontecendo, sabe? Trazer mais para um ponto da conversa onde as coisas sejam debatidas e sejam vistas de um ponto de vista correto. Senão a gente entra num ponto onde ninguém mais dá conta, sabe? Já é uma situação delicada emocionalmente pra muita gente. Principalmente pra quem é LGBT, pra quem é negro, pra quem é mulher. E principalmente pra quem soma todas essas minorias numa coisa só, sabe? Existem muitas mulheres negras lésbicas que estão por aí, sabe? Sendo alvo tanto quanto. E que não é uma parada fácil, sabe? Sim. Então, assim... E são pessoas que são alvo o tempo inteiro, né? Exato. Agora, num governo progressista ou num governo ruim, entendeu? Então, tipo, as pessoas são alvos. Entendeu? Exato. Tipo, foi um pensamento até que eu tava conversando com amigos meus, assim. À medida que eu concentro algumas minorias em mim, né? Na minha vivência, na minha história, eu me torno um alvo imediato. Só que se eu tenho à minha volta um cenário que só traduz esse imediatismo, esse desespero, eu me considerando um alvo,
sabe, aonde eu vou parar? Que tipo de mentalidade que eu vou ter daqui pra frente, sabe? Senão o desespero mesmo real da coisa. Sim. E o desespero não vai levar a gente a absolutamente nada. Então, assim, busquem entender esses pontos e abrir pra conversas mais relevantes para que não gere esse tipo de animosidade e ansiedade nas pessoas que estão precisando de ajuda. Muito importante. Se você é uma pessoa que tem controle, né, que detém informação e tem controle sobre o que você fala de uma forma positiva, que você consegue passar mensagem boas para as pessoas, busque fazer isso de uma forma coerente e tranquila, sabe? Informe as pessoas à sua volta do que está acontecendo no cenário político, informe a necessidade que elas têm de se proteger, mas não uma necessidade cabal de se proteger, Sim. que são coisas diferentes, sabe? Mostra que, beleza, é importante que você se proteja, que você preste atenção aqui e ali, mas assim, tá tudo bem, as coisas vão continuar bem, sabe? Como a gente falou desde o começo, é um cenário que está acontecendo, o momento pelo qual estamos passando. O que vai acontecer dentro desse cenário, a gente não sabe, mas vai continuar existindo vida, vai continuar existindo espaço, vai continuar existindo luta, vai continuar existindo ativismo e vai continuar existindo minorias independente do cenário que a gente está vendo. Eu acho que parte da resistência também é você conseguir empoderar as pessoas que elas não estão tendo voz, sabe? Então você, tipo... Cara, se você tá vendo que alguém tá nessa loucura, igual o Caco falou, ou que não tá conseguindo, que quer voltar pro armário, seu papel agora não é julgar ela, não é você falar assim, não, você precisa lutar, não. Tem muita gente muito inflamado aí no Facebook agora, nas redes sociais, cobrando luta e resistência das pessoas. E a gente tem que ir devagar com o andor, gente. Entendeu? Exato. Porque senão fica parecendo que a gente pode virar o feitiço contra o feiticeiro, entendeu? Tipo, se a gente ficar o tempo inteiro agora dizendo, olha, tá vendo, tá dando tudo errado, é isso aí mesmo. As pessoas, você acaba afastando as pessoas, Exato. entendeu? É por isso que eu decidi não sofrer agora, vou esperar as coisas acontecerem pra de fato eu começar a sofrer, pra de fato eu enxergar com clareza e ver pra que caminho a gente deve andar, entendeu? O que é que a gente tem de fato agora? A gente tem um resultado de uma eleição, a gente sabe que a eleição foi manipulada por N motivos, não foi manipulada nas urnas, como eles queriam dizer que essa urna ia ser fraudada, não sei o que. Isso ia rolar se o Haddad tivesse vencido. Exatamente. Eles estavam com esse papo o tempo inteiro, mas teve manipulação via WhatsApp com fake news, teve várias outras coisas aí rolando. Que inclusive durante a apuração a Miriam Leitão comentou sobre isso. Sim, né? exatamente. Ela falou, será que agora o Bolsonaro também acha que as urnas foram adulteradas? Exatamente. Ele continua com a mesma... E ela foi silenciada lá na Globo. cobrada. E a gente precisa focar... Isso que a gente tem de fato, entendeu? O que a gente tem de... pode acontecer no futuro, é o que está saindo na imprensa agora, que ele tá montagem de governo, ideias, etc. Até chegar 1º de janeiro, tem um outro caminho. Até lá, a gente tem que pensar nisso, o que é que a gente vai fazer daqui pra frente. E vamos lembrar também que a gente não tá sozinho lá, né? Exatamente. Apesar da presidência ter sido pra ele, a gente conseguiu eleger muitas pessoas que estão do nosso lado. Exatamente. Sim. Aumentou a bancada feminina, aumentou a bancada feminista, aumentou a bancada LGBT. Exatamente. O PT elegeu 4 governadores, entendeu? 9 governadores aí aliados, assim. Dos deputados que maior defendem pauta de PT, esquerda. exatamente. De esquerda aumentou em comparação à antiga, não foi? Exatamente. São 132 agora. Ainda não consegue barrar as coisas, assim, porque precisa ser 170 e poucos para barrar. Mas eles conseguem, para ter maioria simples para barrar alguma coisa, mas eles conseguem, por exemplo, barrar a pauta, entendeu? Obstruir a pauta. Então eles conseguem fazer com que se entre em discussão, etc. Conseguem fazer várias coisas. A oposição consegue ter uma voz, entendeu? Aumentou em 10 pessoas, se eu não me engano, a bancada. Ou se manteve idêntica. Então, mas assim, a gente não tá com tudo perdido. Eu acho que vai muito agora de como vai ser os próximos meses, assim. E também a gente precisa saber que as pessoas precisam saber assim, os partidos políticos têm uma atuação. O PT tem uma atuação, estão montando um bloco de esquerda aí, o PCdoB, o PSB, o PDT,
eles excluíram o PSOL desse bloco de esquerda. E não chamaram o PT também, né? Porque o PT já é a maior bancada, etc e tal. Mas tem esse bloco de esquerda e o Ciro Gomes já tá falando mal de todo mundo, etc e tal. Bem menino birrento, sabe? Que não sabe perder e fica lá falando mal dos coleguinhas. Então, tá nessa. Hoje ele deu uma entrevista ridícula, inclusive, pros jornais aí, falando mal de todo mundo, etc e tal. Mas é isso, esse é o cenário que a gente tá vendo e a gente tem que esperar para ver, né, nos próximos dias. Eu acho que, além dessa atuação dos partidos políticos, a gente tem que pensar qual é a nossa atuação enquanto sociedade, né? Assim, se são espaços como esse aqui, que a gente tem o POC de Cultura, onde a gente fala sobre esses temas, né? Além desses temas mais de militância, etc. A gente também fala sobre outras questões que é importante a gente também manter o nosso dia a dia ali intacto. A coragem também que a gente fala, não é só a coragem de sair de vermelho ou você sair com a estrela do PT no corpo, etc. E de botar a mão na cara do machista e falar assim, pare machista. Não é só isso, é viver a sua vida. É viver a sua vida, exatamente. É deixar viver esse cotidianismo, as suas cotidianices, sabe? E lembre que desculpa. Imagina, pode continuar. Lembre que a maioria não elegeu o Bolsonaro. Assim. Exatamente. Não, e acho que, complementando um pouquinho do que o Hilário falou, se a gente teve as manifestações artísticas todas, né, que inclusive foi um ponto que a gente falou no falecido episódio. O falecido, se a gente teve essas manifestações políticas dentro da ditadura, né, que ajudaram a trazer um senso de união, de pertencimento e de civilidade, né, dessas gerações que passaram por isso, eu acho que o nosso papel hoje em dia, tendo mais informação, tendo o apoio da internet, tendo uma série de coisas, eu acho que cabe a gente também pensar nas produções artísticas que podem rolar mediante a isso, sabe? Sim. Tem artista foda pra caralho, seja música, seja pintura, seja o que for, tem artista foda pra caralho por aí, sabe? Que pode ajudar a dar uma cara diferente pra esse movimento que a gente tá vivendo. E não só trazendo informação, mas também mostrando a existência, que eu acho que é o mais importante. E um último adendo que eu não tinha falado na última fala sobre, né, como a gente pode auxiliar as pessoas, não cobre resiliência de quem já vive a resiliência o tempo todo. Exatamente. Pra quem não sabe, resiliência é a sua capacidade de se adaptar nos mais diferentes cenários e mediante a coisas ruins. Então, assim, pessoas negras, mulheres, LGBTs e caralho a quatro, todos nós, né, que fazemos parte dessas minorias, a gente já sabe muito bem como resiliência funciona e já vive ela na pele há muitos anos, né? Então, assim, não cobre resiliência dessas pessoas que, porventura, podem estar passando por momentos difíceis. É um momento de união, é um momento de se interligar, sabe? De dar força para as pessoas que estão à nossa volta, ouvir pessoas que estão próximas, dar espaço e dar acolhimento. E lembrando, de novo, outro ponto do falecido, seja a fonte de união geral, sabe? Não tenha uma união seletiva e nem uma empatia seletiva. Isso. Todo mundo tá precisando de ajuda, todo mundo tá precisando de conforto. Então, assim, o que a gente pode fazer socialmente falando, né? Lembrando, o Fih falou que o que a gente pode fazer enquanto pessoa, tá aí um ponto. Enquanto pessoa? O que a gente pode fazer sabe, ser mais empático, sabe? Abraçar a própria comunidade, principalmente comunidade... dentro da comunidade LGBT, a comunidade gay é extremamente desunida, sabe? Então, assim, de alguma forma a gente precisa começar a se unir mais para garantir que esses valores que a gente tem e que a nossa vida não seja radicada de uma forma tão bizarra. Então, sobre isso que o Caco falou sobre união, a gente tem que olhar pro lado e ver que, assim, pô, cara, a gente fez um segundo turno de campanha tão bonito e disso nasceram tantas coisas bonitas. A sensação de união é maior entre a esquerda agora. Não só entre a esquerda, mas até as pessoas que elas não se identificam com um lado da política, tipo... como a gente se uniu e como a gente... Essa sensação de que a gente não tá sozinho tá tão presente agora. Logo depois da eleição do Coiso... Que agora a gente, né, pode falar o nome dele Presidente Coiso. Do Presidente Coiso. Se você tava no Instagram, no Facebook, o tanto de post positivo, a própria arte daquela... Qual que é o nome da artista, do Ninguém Solta a Mão de Ninguém? Não vou lembrar. A gente vai dar Essa é uma tatuadora do Rio, se não me engano. E aí ela é de Minas, né? De Minas. a gente vai deixar nos links aqui.
aquela imagem do ninguém solta a mão de ninguém, o tanto de gente que postou, como a timeline tava positiva e unida, é como a gente tem que estar aqui do lado de fora também, sabe? Então, assim, estenda a mão, literalmente, estenda a sua mão para as pessoas. Não solta a mão de ninguém realmente, porque a gente aprendeu com a eleição do Bolsonaro de que sozinho a gente não faz nada. Então a gente precisa realmente da ajuda de cada um de vocês. E as pessoas que são conectadas a vocês precisam da ajuda de vocês. Então é uma corrente mesmo que a gente tem que fazer para qualquer outra coisa que venha pela frente. Seja eleição, seja manifestação, seja ajuda no dia a dia, sabe? Então a gente precisa mesmo manter viva essa sensação de união, de que todos formamos um só, sabe? É o famoso clichê. Aliás, até porque pra evitar, né, o ponto de ser omisso, como inclusive muitas pessoas foram, até artistas, né? Artistas e influenciadores. Influenciadores que foram bem omissos. A Gabi Amarantos falou isso aqui. Sim. Foi muito bom esse ponto da Gabi, né? De falar que não adianta você dar o biscoito lá pra comunidade negra, não adianta você dar biscoito pra comunidade LGBT, que ama e caralho 4 e... Pouco se fudendo e tá postando no dia importantíssimo, tá postando fotinho de café da manhã, fotinho de flores. Oi, Ivete Sangalo, tudo bem? Né? Não tem como isso, gente. Assim, a gente se decepcionou muito com vários artistas vários artistas e pessoas influentes da internet como um todo. Nesse período, eu, por exemplo, hoje dei um follow na Luciana Gimenez, que é uma pessoa que eu acho super incrível, engraçada na internet. Eu hoje dei um follow porque ela é completamente pró-Bolsonaro, né? Dei um follow na Sabrina Parlatore, que é uma pessoa que eu super adoro. E que bizarro a Luciana Gimenez, porque ela tem um vídeo dela falando que o Bolsonaro participou do programa dela. Sim. E foi o famoso vídeo que fala assim, não, mas tem mulher que é competente. Que ele fala que não defende igualdade salarial entre gênero, entre mulheres, homens e mulheres. E aí ela fala assim, tem muita mulher que é competente, tipo, questionando ele. Porque ela é super privilegiada, né? Ela lógico. É privilegiada, rica, e ela vive num outro Seria universo, estranho, inclusive, né? se ela defendesse qualquer outra pessoa. O papel dela no Super Pop era questionar mesmo. Sim, ela exatamente. Ela não ia concordar. Mas enfim, e quanto a isso, assim, mas a gente conseguiu redescobrir várias pessoas legais, né? Exato. Até do Felipe Neto passando pela Kéfera. Exato. Até, sei lá, Jana Rosa, Maga Moura, enfim. Kéfera gigantesca. Kéfera nunca critiquei, mentira, critiquei pra caralho, mas Felipe nossa. Neto também, né, amor? Então. Antes de chegar ao ponto de estar lá retweetando o Felipe Neto. Em que momento a gente virou as pessoas que retuitaram? Eu não posso retweetar Neto. Felipe Neto porque ele me bloqueia, mas assim, mas enfim, é nesse ponto aí. Monique Ozzy também. Monique Ozzy. Então, mas é que algumas pessoas, elas realmente foram surpreendentes, assim. Tipo, a Kéfera, pra mim, ela foi uma pessoa, assim... Cristal da eleição. Você não esperava. Você não espera da Kéfera que ela vá defender o PT, ainda mais quando no impeachment... No impeachment, ela foi a pessoa que comemorou nos stories, que foi na Paulista, que bateu panela. Ela literalmente bateu panela nos stories. E esse ano, depois de um... Ela é a ideia tangível de que as pessoas mudam se você dá informação e conversa com elas. Porque ela era uma pessoa totalmente desconectada da realidade, uma pessoa que só falava merda na internet. Hoje é uma pessoa que critica todas as coisas que ela mesma falou. E expõe isso, né? Exato, como um bom trabalho. Expõe isso. E tava lá, ela não é petista, ela não tava defendendo, mas ela tava do lado da gente. Ela literalmente falava assim: o meu público é LGBT, a grande parte, eu sou mulher, meu público é feminino, eu preciso lutar por eles também. E ela tava dando um lugar de privilégio gigantesco lá. Sim. Ela tem 12 milhões de seguidores. E ela é muita gente. Rica. Ela é branca e rica, exato, de Curitiba. Sim. Então, tipo assim, caralho, sabe? Isso pra mim foi muito importante, assim, a eleição... Nessa eleição a gente se redescobriu várias pessoas pro bem e pro mal. Pra mim, Ivete Sangalo, nunca mais... Pra mim era tipo assim, eu era... Não era fã, não posso falar que era fã, mas eu admirava demais, achava incrível. Hoje em dia, agora, depois disso, pra mim, foi um divisor de águas com ela e tantos outros, assim. Eu acho que, retomando 2 pontos importantes disso, o primeiro de tudo é muito foda a gente ter que depender do bom senso das pessoas pra poder, né, fazer alguma coisa. Do tipo, preciso que fulano de tal corrobore com a ideia que eu tô falando pra que eu, sei lá, não morra. E isso é uma noção que eu acho que eles não têm.
né, de vivência, assim, sabe? Do tipo, que a validação deles a respeito de algum assunto pode mudar a cabeça de milhares de pessoas numa tacada só. Sabe? Às vezes é um A que a pessoa fale que um fã-clube inteiro vai ouvir e falar, tipo, não, beleza. Exato. Faz sentido, sabe? Só que em contrapartida, o conselho que fica também é, toma cuidado e presta atenção nas pessoas que vocês seguem. Daqui pra frente. Quais são os influenciadores que vocês dão palco? Quais artistas vocês consomem e dão palco? Porque, assim, não adianta nada você continuar dando biscoito, dando palco, comprando música, assistindo clipe, botando clipe, sabe? Com 1 milhão de visualizações, de um artista que não fez o mínimo de esforço pra combater um político, né? Sendo que tem força pra isso, pra ajudar a combater, que não fez o mínimo de esforço pra tirar um político fascista que quer o seu mal, sabe? E até quem fez, tipo, a Marília Mendonça no primeiro turno, ela super se posicionou e ela foi atacada. Entendeu? Assim, que é uma artista extremamente popular, etc e tal. Ela foi atacada, ela teve que apagar as coisas porque os bolsominions estavam ensandecidos em cima dela, assim, entendeu? E, tipo, e a Marília não precisava fazer nada disso. E ela foi lá e fez, entendeu? Sim. Diferente de outras pessoas, enfim. Mas a gente vive um ambiente de polarização. É entendível quando as pessoas não se posicionam por medo, por qualquer tipo de coisa. A gente tem um ambiente onde 41 milhões de pessoas não votaram em ninguém, né? E essas pessoas ajudaram a colocar a gente nessa roda viva que a gente está vivendo agora. Mas quando você tem um público majoritariamente LGBT, e você fica lá, beijo pras gays, beijo pra não sei quem, o tempo inteiro, e você fica lá e você não se posiciona, principalmente quando as gays estão pedindo pra você se posicionar, é foda. Entendeu? Foda demais. É foda. É foda demais. É foda pra caralho. É triste porque, enfim, a gente tem que entender que o nosso dinheiro como LGBT, ele vale muito no Brasil. Sim. Apesar de ser o país que mais mata LGBT no mundo, o nosso dinheiro... O Pink Money realmente... O Pink Money existe, é real, sabe? Então, assim, a gente tem a maior parada LGBT do mundo. E nessa parada é o evento que mais roda... Um dos eventos que mais roda dinheiro em São Paulo. Então, assim, a gente tem que começar a dar valor pra esse dinheiro. Acho que parte da resistência e parte da luta é começar a boicotar esse tipo de comportamento. A gente não pode mais deixar passar esse tipo de omissão. A gente não vive num mundo perfeito, a gente não vive numa utopia, sabe? Se fosse uma utopia, se fosse um lugar... perfeito, lindo, maravilhoso, e a Ivete não falasse em que lado ela tava politicamente, é uma coisa. Mas a Ivete, ela é baiana, sabe? Ela é do Nordeste, e ainda por cima tem isso também. O Coisa atacava o Nordeste o tempo inteiro. Ela tem público LGBT, tem muito público mulher e negro. E aí, cadê, gente, sabe? Tipo, pra mim, isso mostra que a gente... vai ter que começar a partir da frente a nossa luta. A primeira que eu vou fazer é começar a boicotar esse tipo de comportamento de artista. E vou começar a cobrar mesmo. E vou começar também a elogiar. Igual eu falei no falecido que eu mandei mensagem pra Kéfera. Comentei no post dela também, falando que ela arrasou nessas eleições. Mandei direct pra ela falando... Ela provavelmente não viu, foda-se. Mas eu fiquei tão feliz... em ver uma pessoa que ela é grande, gente. Ela é grande, ela tem 12 milhões de pessoas. E ela tá influenciando não só os eleitores de hoje. Ela tá influenciando os eleitores da próxima eleição. Sim. Que vai fazer 16 anos agora. E o cara, a menina, o cara, sei lá, vai lá votar nas próximas eleições. Isso é muito bom. É bom saber que a gente tem gente grande aqui dentro do Brasil... que tá preocupado com a gente, porque lá fora a gente vê muito, né? Sim. Tipo, Katy Perry, Lady Gaga, todos se posicionando, todos pedindo Beyoncé, Jay-Z, gigantescos também. E aqui a gente tem também gente grande, a Kéfera, a Daniela Mercury. Eu jamais imaginarei que ia colocar a Kéfera e a Daniela Mercury no mesmo patamar. Mas assim, a Daniela Mercury, que foi outra gigante dessa eleição incrível, Margareth Menezes, Gabi Amarantos, a própria Bruna Marquezine postou também, de soltar as mãos. A Sasha, a Camila Pitanga. Não tem como, mas postou. A Camila Pitanga também, incrível. Então, assim, Paulo Betti, vários highlights, assim, das eleições de artistas, que eu acho que vai ficar, tipo, muito bem marcado daqui pra frente o que a gente precisa fazer. Aliás, que é lovers que estão ouvindo o nosso podcast, se vocês ouvem o nosso podcast, mandem pra Kéfera. Isso. Débora Baldin também, outra pessoa gigantesca nessa eleição. Sim, que maravilhosa. Era uma pessoa que me acalmava muito. Débora Baldin, a antiga canal das Bi, né? Exato. Aliás, a Débora, pra quem não acompanha, ela tava sendo uma fonte
incrível de informações sobre o que estava Sim, acontecendo ela foi politicamente. maravilhosa durante todas E as uma tranquilidade, uma paz na hora de transmitir informação que, assim, é essencial pra qualquer pessoa. Nossa, é verdade. A gente, tipo, eu aqui em casa, eu e José, a gente assistia quando a gente tava naqueles momentos mais tenebrosos, assim. Você ouvia ela falar assim, calma, respira. Não, nunca foi fácil. E realmente, gente, nunca foi fácil. A gente tem que lembrar que também a gente não vivia num país igualitário e tinha gente Não era mar de morrendo rosas, todos os dias. né? E vai continuar a gente morrendo todos Não é os mar dias, de rosas, infelizmente. de fato. É, a Não é gente mar de tá rosas, de fato. no país potencialmente fascista, igual a gente falou. E assim, não é só o Bolsonaro que instiga a homofobia. A homofobia já existia antes do Bolsonaro. Não, e outra, né? Não é só a questão do Bolsonaro com as ideias que ele defende. É o que as pessoas fazem a partir das ideias Sim. que elas ouvem saindo da boca do Bolsonaro, entendeu? Aham. A gente sabe que muito do que ele fala, óbvio, é absurdamente grotesco, errado, sem parâmetro, sem nada. Só que a força que as pessoas acabam tomando em cima do que ele fala é muito prejudicial, sabe? Você vê isso só na Grande São Paulo, assim, desses últimos dias eu ouvi muitas histórias de muita gente que parava pra conversar e tal, de casais LGBTs que foram ameaçados dentro do metrô por pessoas falando do tipo, quando o Bolsonaro ganhar vai acabar com essa putaria aí, não sei o que e tal, falando sobre morte, falando sobre agressão. Então, assim, se esse tipo de atitude por parte das pessoas ainda é uma realidade, né? Se as pessoas se veem no direito, isso a gente tem que prestar atenção também, sabe? Exato. Do quão potencialmente perigosas são essas atitudes com base no estabelecer uma ordem que eles acham que existe. E é muito louco pensar na virada que foi o Bolsonaro, porque ele sempre, desde que ele surgiu na mídia, ele surgiu como piada, né? Sim. Ele era um motivo de meme, tanto que a Monique Ozzy, depois das eleições do segundo turno, ela fez uma live e ela começou a comentar, pedindo desculpa, porque o CQC e o Pânico, esses programas de comédia, foram grandes responsáveis pela criação do Bolsonaro, né? E ela disse que quando ela tava no CQC e ela sempre entrevistava o Bolsonaro, ela dizia que ela entrevistava ele como uma forma de mostrar para as pessoas, tipo, despreparo. Tipo, olha quem vocês elegeram, olha quem que tá no poder. Ela nunca imaginou que ele conseguiria chegar onde ele O chegou. problema era o verniz que eles davam, né? O verniz de zoeira, assim. Colocava ele falando, colocava um burro. Sabe? Aí a pessoa começava a rir e achava engraçado ele. Sim. E não Aí leva a começava sério esse tipo de assimilar, coisa, né? As pessoas Aí não começava a levavam sério. assimilar o que ele tava falando e começavam, olha, tem sentido, olha isso. E começaram a se identificar, principalmente, né? As pessoas começaram a se identificar. Saiu do caráter de crítica e passou a ser, tipo, não... Zoeira. Sabe, é engraçado, é comédia, E aí sabe? a zoeira Não virou realidade, assim. É foda. Inclusive, Marcelo Tá, seria incrível você fazer um post tal qual Mônica Iose pedir Ele desculpas. nunca vai né? fazer isso, Jamais. né? Ele vai dizer que ele não tem culpa. Ele fica culpando, ele culpa todo mundo. O PT, culpa a conjuntura, culpa o universo, culpa Oxalá, Deus, quem quer que seja. Mas ele não tem culpa de nada. Ele tava fazendo o trabalho dele, entendeu? Tem uma filha trans, mas um filho trans, mas tá aí, né? Enfim. A gente pode dar agora um recado, cada um, de acalanto e calmaria para as nossas POCs. Antes da nossa rodada de indicações da semana e do nosso momento de agradecimento às pessoas. Isso. Teremos um bloquinho especial hoje. Então, o que eu queria falar é para as pessoas que a gente não tá no apocalipse ainda. A vida continuou. Na segunda-feira pós-eleição, eu tava meio preso aqui dentro de casa, a gente tava se sentindo meio, tipo, sufocado. E a gente foi dar uma volta na rua, foi no banco, tomar café da manhã na rua. E aí você olha pro lado e vê que o mundo continuou, sabe? O motorista de ônibus ainda tá dirigindo o ônibus. O tiozinho que joga dominó na praça ainda tá jogando dominó na praça. A vida continuou e a nossa vida precisa continuar também. Então, assim, dentro do cenário que você vive, dentro da situação que você tá como LGBT e também como dentro da classe que você se encontra, se você puder continuar firme e lutar com a gente, agora é o momento, sabe? A gente precisa recuperar as forças realmente agora, daqui pra frente, cuidar bem da nossa saúde mental e física também, porque a gente sabe que pode vir bosta por aí. Então, agora, se conectar com as pessoas, tentar seguir em frente, tentar lutar com a gente. A gente foi na manifestação, na primeira manifestação contra
de resistência, né, ao governo Bolsonaro. E até uma sensação que eu e José, a gente falou voltando da manifestação, de como é bom participar desse tipo de ato, que você vê que além de você não estar sozinho, você recupera forças, você encontra gente que tá ali do seu lado e gente que não é só igual a você. Não vai ter só gay lá, não vai ter só lésbica lá. Não, a gente viu o senhorzinho... Foi um dos comentários que rolou, porque a gente se encontrou acidentalmente na passeata, eu, o Fih e o José. O Hilário não. O Hilário a gente não conseguiu encontrar, Gente, pois... off, tá? Não vou falar. Pois off. Não. E um dos pontos que a gente mais comentava era, tipo, que gracinha ver pessoas mais velhas fazendo parte da manifestação. Porque, assim, a gente sabe que muita das pessoas mais velhas não tem, né, a noção do que tá acontecendo, ou não tá aberto a diálogo, ou N outros aspectos que fazem com que elas não participem dessas passeatas. Então, assim, ter pessoas mais velhas participando, sabe, gritando, ajudando a gente a construir um caminho super legal, sabe, de mudança, de resistência, foi uma coisa muito linda. Inclusive, tinha até um casal de senhorzinhos que eu comentei também, com o Fih, que é um casal que, assim, eles são relationship goals da vida. São um casal de senhores, uma senhora e um senhor que são bem velhinhos já. E eles fazem questão de fazer parte dessas manifestações. E eu acho que esse é um legado legal pra gente, sabe, manter em mente. Sabe, de não parar de acreditar nas coisas que a gente acredita e seguir atrás disso, independente da idade que a gente tem. São coisas que, assim, renovam as nossas esperanças. Então... Renova a esperança. Então, a gente participar disso e olhar ao redor e ver que, assim, por mais que entendam também que não foi a maioria do Brasil que elegeu o Bolsonaro, a gente não teve uma... Não foi, tipo, metade do país igual fica aparecendo com essas pesquisas. Não foi 55% da população. Mapa... É 50% da população dentro das pessoas que votaram. E teve muita abstinência, muito nulo, muito branco. Sim. Então, não tá perdido ainda. A gente não perdeu pro fascismo. O fascismo não vai ganhar. Se você for ver a Folha de São Paulo, a Folha tem um mapa... com os municípios, assim, que é vermelho, amarelo, né? E você vai vendo assim, tipo, no Rio Grande do Sul, a metade dos municípios votaram no Haddad, entendeu? Se você for ver. Em Santa Catarina também, o Haddad ganhou muitos municípios. Aqui em São Paulo foi que perdeu em vários, por exemplo. Só ganhou em 6. No Rio de Janeiro só ganhou em 3. Mas em Minas Gerais, por exemplo, todo o norte de Minas, boa parte da Zona da Mata... Na Bahia não teve... Salvador não teve nenhum, né? Salvador, nenhum dos colégios eleitorais teve voto pro Bolsonaro. Ganhou em todos. O Piauí é 100%, mas assim... Tinha colégio eleitoral, eu vi que um print de uma notinha que sai com os votos de cada colégio. Isso. Que tinha, sei lá, 300 votos pro Haddad e 2 pro Bolsonaro, sabe? Sim. Obrigado, então, Nordeste. Escolhose. Então, assim, você vai ver que... se você for ver o mapa mesmo, assim... Não é esse mapa que a Globo, que a Record ficou mostrando que, tipo, só o Nordeste é vermelho, o resto é tudo verde. Não é assim. Não é assim, gente. Desencana disso, dessa informação. A gente não tá sozinho. É muito importante lembrar disso todos os dias. Então, olhem... procurem conteúdos que te deixam animado quanto a isso. Não fica procurando só no G1. Não acredita em fake news, mas também não fica acreditando só no que o G1 mostra, Principalmente em relação a consumir conteúdo, existem muitos jornalistas livres que fazem matérias a respeito de conteúdo de eleição e outros conteúdos, né, a respeito sobre dinâmica do nosso país, que estão aí para serem consumidos. Informação apartidária né, livre de qualquer tipo de manipulação existe e a gente pode encontrar com facilidade. Basta lá dar um Googlezinho rapidinho, procurar. Ou então olhar os outros podcasts aqui, Exato. Né? Tem podcast pra caramba. Tem bastante podcast de política bem legal, falando uma série de coisas. Então, assim, informação tá aí pra ser consumida. A histeria não é uma opção, então vamos com calma, vamos respeitar todo mundo, respeitar os momentos. E entender que a gente tá aqui pra lutar. Uma mensagenzinha rápida, né, sobre nós, do POC de Cultura, que a gente postou, para quem não viu, no nosso Instagram, mas vamos reforçar aqui de novo, via voz. Nós somos um podcast de empatia, nós somos um podcast de inclusão, de respeito, de amor, e é o que a gente pretende passar em todos os nossos conteúdos, né, um pouco de safadeza também, porque, afinal, mas é importante que a gente mantenha isso sempre em mente, que, assim, seja também o compromisso de vocês,
com a sociedade em si, sabe? Trazer muito amor, trazer muito respeito, empatia, porque só assim a gente consegue ir mais longe, né? Isso é bom. importante. Além da vida seguir, vamos tentar trabalhar a raiva. E eu sei que tá todo mundo com raiva, eu tô com raiva. E tem até um meme de eu olhando na rua quem é bolsominion. A gente tá fazendo isso, eu tô fazendo isso quando eu saio na rua. Ai, a gente mas fica a gente falando, precisa "Você tem uma trabalhar. cara de a gente precisa bolsominion." trabalhar isso e mostrar pras pessoas que o bem não morreu e a gente vai continuar sendo, como diz, resiliente e tratar as pessoas bem, sabe? Não fica com raiva e puto e sendo grosso com as pessoas que você acha que é bolsominion, porque isso só vai aumentar o ódio e a gente A gente correr o precisa risco de mostrar uma guerra que a civil. gentileza não morre com o Bolsonaro, que a Não, gentileza não exato. morre. A gentileza, o amor e o respeito não morrem com a ascensão do fascismo, sabe? O fascismo, ele mata primeiro a nossa vida dentro da gente. Então, não pode deixar a raiva tomar conta, o medo tomar conta, porque senão a gente cai no jogo deles. Eles querem que a gente desapareça das ruas. Sim. Eles querem que a gente seja... Que a gente se venda como... opositores da bondade. E não pode ser assim. A gente tem que ser... continuar na nossa essência como pessoa. Se você tá com raiva, é completamente compreensível que você esteja com raiva. Tá todo mundo com raiva aqui também. Só que a gente precisa tentar se fortalecer com bondade, amor e união e etc. E que a raiva sirva de força, né? De Combustível. material, de combustível, para que a gente passe adiante, sabe? Cada vez mais coisas boas e situações boas. Agora vamos ao recadinho pro pessoal que tá acompanhando a gente. Primeiro recadinho para as pessoas que estão acompanhando a gente. De todo o nosso coração desse POC de Cultura, a gente quer pedir um muito obrigado. Obrigado! Vocês têm sido uns anjos com a São gente. maravilhosos. A gente tem recebido momentos muito legais, né, de mensagens via Instagram, via Twitter, via e-mail também. Inclusive, teremos um especial de e-mails em breve. A gente só precisa que vocês mandem mais também pra gente fazer um especial bem legal. O e-mail é pocdecultura@gmail.com. Inclusive, Repetindo. quem mandou o e-mail... pocdecultura@gmail.com. Quem mandou e-mail, a gente leu, tá? Vocês não estão no vácuo. E achamos muito legal. Nós vamos responder. Nem que a gente responda off e depois comente aqui, né? Só pra não ficar muito tempo. Mas a gente tá tendo esse cuidado de fazer isso. Inclusive, eu gostaria de agradecer o Marcos, @Ruffles, do Twitter, que ajudou a gente no último último ou penúltimo, não lembro. Onde ele fez ele fez uma thread maravilhosa, que a gente deveria ter feito, mas a gente não fez. A gente tem thread! A gente tem thread, cara! Ele fez uma thread maravilhosa com todos os links que a gente recebeu, que a gente mencionou durante o episódio. E também a gente teve o relato do João. João, se você estiver ouvindo a gente, um grande beijo. Que o João comentou que, graças ao episódio de ansiedade, ele foi procurar auxílio. E através desse auxílio ele conseguiu garantir uma melhoria na vida dele. Então, assim, gente, meu coração. Isso é muito fofo, isso é muito lindo, Fora é as muito dicas maravilhoso. de pauta, né? Que a galera tem mandado, pedidos, beijos, abraços, comentários. Todo mundo que vem falar assim, a gente tá gostando muito do podcast, todos os amigos, as pessoas que a gente não conhece, que agora a gente vê um rostinho. Cara, que se tornaram Little Pokers. Isso, a gente precisa inclusive definir o nome da fanbase. Os Pocs, os Little Pokers ou os Pocknators. Gente, isso é lindo demais, por favor, continuem. A gente receber esse feedback de vocês ajuda a gente muito a traçar o caminho do podcast. E também a dar gás pra gente continuar, porque, cara, tá incrível. Obrigado mesmo. Uhul! Então fica esse recadinho e agora vamos pra dica das Pocs. Dica das Pocs. Quem começa? Eu começo. Eu não lembro o que eu falei no episódio de Falecido. Só não vale citar Madonna de novo. Pelo amor de Deus. Eu vou citar... São duas coisas. No Falecido eu tinha falado só uma, são duas. A primeira é O Mundo Sombrio de Sabrina, que eu já terminei de assistir na Netflix.
É bem legal, bem maravilhoso. O último episódio eu não gostei muito não, tá, gente? Eu tô Ai, dando- sério? Falaram a que o último gente episódio é terminou. bom. Ele é bom, mas eu achei meio um clichêzão. Mas enfim, pode Tá ser bom. só eu, pode ser uma impressão Tá minha, bom. né? A gente Talvez não no dia de assistiu hoje eu não ainda. esteja tão bem assim pra assistir. A gente mas não ele é assistiu ainda. bacana, a série inteira vale. O Salem é maravilhoso, amo o Salem desde os anos 90 da versão original. Que o Salem tinha aquele boneco mecatrônico, enfim. Ah, era incrível. Eu uso todos os GIFs do Salem que existem na internet, você não tem noção. Então, O Mundo Sombrio de Sabrina na Netflix vale a pena. Os 3 primeiros episódios eles são bem sombrios, você fica pensando, oi, mas aí depois passa e você consegue assistir, é bem bacana. Vale a pena. Outra coisa que eu assisti, que eu tava com vontade de assistir e eu não tinha visto ainda, que é Castlevania, que tá lá no Castlevania, enfim, depende Se da não sua é alfabetizado em pronúncia. inglês como Sasha e eu. Castlevania ou Castlevania, que é pensado naquele. Que é pensado no jogo de videogame, etc e tal. E é bem bacana. Eu assisti todo hoje, pra vocês terem uma ideia. Todos os episódios. Na verdade, eu comecei a assistir ontem. Mas eu terminei de ver hoje. São 2 temporadas, são 10 episódios ao todo das 2 temporadas. Porque a primeira tem 4 episódios só e a segunda tem 6. Então, são 10 episódios ao todo. Assistir, vale a pena. Assistam, quem gosta dessa coisa de anime, com questões com vampiros, sobrenatural, essas coisas, é bem bacaninha. Vale a pena também. Lembrei do que eu falei. Do que tinha falado no anterior. Eu já falei aqui, a gente tava assistindo os stories da Débora Baldin, que ela falou muito sobre política nessas eleições. Então, uma das minhas dicas é sigam ela, tentem entender o cenário que a gente se coloca hoje como militância mesmo. É baldin.débora. Isso, é baldin.débora, Baldin com N no final. Cara, busquem esse conhecimento, procurem outros influenciadores. Se vocês souberem de outros influenciadores, também postem, mandem pra gente. Porque acho que é muito importante a gente ter também esse tipo de gente que fala sobre isso, sabe? Influenciador não é só sobre maquiagem, não é só sobre cultura pop. A gente precisa também ser influenciado positivamente sobre a nossa militância e existência. Aliás, é daí que vem o conceito de influência, né? Você influencia pra diversas coisas, não só uma só. Exato. Exatamente. Agora, outra coisa que eu queria falar, que eu não tinha falado no anterior, mas que eu descobri também que só tem essa semana. É o Memorial da Resistência de São Paulo. Que fala sobre a ditadura militar no Brasil. Então, é muito importante que daqui pra frente a gente comece a consumir também esse tipo de história, sabe? Porque a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, se vai durar. Então, fala sobre as vítimas da ditadura militar aqui no Brasil. Se não me engano, fica num prédio que era o DOPS. Fica na Luz. Assim, se você tem... Lá na Júlio Prestes, lá na estação Júlio Prestes. Isso. Se você for uma pessoa que não é muito... Que se emociona muito fácil, é melhor não ir. Não é sensível, porque é pesado. Das celas, onde as pessoas ficavam presas. Isso. E tem lá os relatos, é bem pesado, é bem duro, assim. Mas é um tapa na cara pra mostrar como era mesmo, entendeu? Então é importante que a gente, daqui pra frente, a gente consiga consumir esses tipos de conteúdo, sabe? Seja por influenciador, ou seja por livros, ou seja por museus. A gente precisa visitar esse tipo de coisa aqui no Brasil pra também ser as pessoas que ajudam a levar isso pra frente. Porque se as pessoas percebem, se o sistema percebe que a gente não se interessa por isso, é aí que a gente vive realmente no esquecimento. É por isso que o museu pega fogo. E aí é que os museus pegam fogo, que as pessoas começam a negar a existência da ditadura, começam a negar a existência da escravidão. Eu vi hoje um tweet bizarro de uma mulher dizendo que não era pra ler livros de história, porque lá fala que a escravidão existia e a escravidão não existiu no Brasil. Eu ouvi isso no rádio, gente. Da esquerda. Aí eu fiquei pensando, gente, como assim? Quem é esta criatura, sabe? Foi a história lá da mãe que pintou um menino de preto e fantasiou ele de escravo, né? A mesma coisa. Enfim. E aí é importante que a gente dê subsídio pra essas coisas continuarem existindo, porque senão ou elas pegam fogo, elas são canceladas, e elas viram shopping centers. Não que a gente não precise... igreja. Ou uma igreja, pior ainda. Se for um shopping, melhor, né? Então, é isso aí. Quem é o próximo? Bom, a minha dica vai ser bem mais leve, bem menos milituda, né? Ai, Fih arrasou, maravilhoso. Não nessa foi Madonna dica. dessa vez.
Eu tava assistindo como Dias de Respiro o filme da Ana Vitória, que é sapatoníssimo, muito Ô, fofo. amiga, isso é militar, tá? É sapatão. É muito fofo, é muito fofo. E- É uma sapatão fofo. O pai mostra que a sapatão não é só caminhoneira. Exato. Inclusive, a a Ana Vitória também falaram ele não, também falaram no show delas contra o Bolsonaro. E assim, nunca gostei de Ana Vitória, mas é assim que a gente. Ana Vitória, Ana Vilela, todas essas aí Isso. do trem bala, parceiro. É aí que a gente vê, galera. Eu mudei muito de opinião nessas eleições. Vai todo mundo escutar agora a música de fundo desse episódio. First no iTunes. É no Vilela. E eu assisti o filme delas no Netflix, é bem fofo mesmo, vale a pena dar uma conferida. A minha outra dica é Big Mouth, pra quem não conhece, é da Netflix. É uma série que fala sobre desenvolvimento do corpo durante a puberdade e a ação dos hormônios no nosso corpo e como isso vai se desenrolando. É bem sem filtro a série e é um alívio cômico de, tipo, seus 26 a 30 minutos, então é bem legal de consumir. E, por último, mas não menos importante de dicas, eu vou falar pra me consumir. Que meu namorado não ouça isso diretamente, né? Vamos lá? Mas eu tenho um canal, como já foi avisado já Incrível. num dos podcasts que a gente tem. Chama Vamos Falar. Tô com vídeo toda semana. Quem quiser, cola nós. Inclusive, a gente tem que abrir Assina todos os o canal. episódios com esse merchandising. Assina, ativa o sininho. Assina o canal, ativa o sininho. A porra toda que eu Comenta tô aqui lá com... Comenta aqui embaixo. Que eu tô lá com toda semana com vídeos, né? Vamos lá, gente. A minha dica é meio parecida com a do Fih. Eu queria que vocês incentivassem esses produtores de conteúdo, principalmente voltados para a militância, e ajudar essas pessoas que são pessoas reais também, né, gente? Que logo depois, na segunda-feira, depois das eleições, a Nathalie Neri sofreu um ataque racista horroroso no vídeo dela sobre as eleições e sobre a vitória do Bolsonaro. E então vamos atrás dessa galera e, tipo, vamos incentivar. Passa positividade. Passa positividade, comenta coisas boas quando acontecer esse tipo de coisa. E é isso. Aí eu vou fazer também uma sessão de Halloween, porque eu sou uma POC bem Halloween. Ela é uma POC bem trevosa. E Eu não sou a única, viu, gente? Eu queria indicar o Halloween novo, que eu amo toda a franquia e eu gostei muito do jeito que eles terminaram a franquia, que é um fim, eu espero. Acho que já tá Vixe, bom. vai vir Pelo mais final não 20. parece que é fim, não. Aí vem mais 20. Não, pelo amor de Deus. Aí vem mais Não, tá 20. bom. Esse final foi bom. É igual Star Wars, não vai ter fim nunca. Mas graças a Deus. Outro filme que chama Ghost Stories, que é muito complicado eu sentir medo, porque eu já tô bem acostumado a assistir filmes de terror. Mas Ghost Stories eu senti uma pontinha de medo, e pra quem gosta de terror mesmo e sobrenatural, eu acho bacana. A Netflix lançou muita coisa de terror agora. Inclusive O Mundo Sombrio de inclusive O Sabrina. Mundo Sombrio de Sabrina. E ela lançou uma série chamada Eu Vi, que é horrorosa a tradução para português. Na verdade, chama Hunted. E ela Hunted. conta histórias de pessoas que tiveram uma experiência paranormal. E é dito como baseado em fatos reais, mas quase todos os filmes de terror são. Mas é uma pessoa contando a experiência dela pra família. E aí eles fazem uma reconstituição, mas é uma reconstituição boa, não é tipo linha direta, essas coisas. É igual a Bruxa de Blair, que é fatos reais, mas é tudo fatos encenado, né? Viu, gente? Nosso episódio de Halloween não morreu. Não morreu. This is Halloween. E hoje, que o episódio está no ar hoje, quinta-feira, É verdade, aniversário de Pablo Vittar. É verdade. Nosso cristal que carrega o pop nas costas. A musa da democracia, esposa de Luiz Inácio. Grávida de Luiz Inácio Lula da Ele Silva. vai ter seu filho no Brasil. Com dinheiro do Hospital do Câncer. E da Lei Juan, e da Lei René. E da Lei René. A Lei Adnet. A Lei René. A tia do meu amigo falou a Lei Renault. Lei Renault. É o dinheiro pra dar carro, pra comprar carro, pra artista comprar carro. Pablo vai estar muito ocupada, né, na lua de mel dela em Cuba. Sim. Então ela não vai ouvir esse podcast, mas quem puder Ela já mandar tá pra viajando ela pra também cima. podem mandar. É verdade. Pablo, você não vai ouvir, mas parabéns, isso, viu? Obrigado. gente. Assim Muito como você, a gente também não vai deitar. Essa é a mensagem, Isso aí, tá? não vamos deitar. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo. Beijo, Até gente. semana que vem. Obrigado. Beijo. Beijo, até o próximo episódio. Uhul.